Pois bem, nós vamos iniciar o trabalho, né, a aula, faz parte da disciplina de Geografia e Recursos Hídricos do professor Federico. Um plano de aula cujo tema será aquíferos, para a turma do sexto ano do ensino fundamental, unidade temática Conexões e Escalas, objetos de aprendizagem, compreender como a água se infiltra no solo e a formação dos aquíferos. As habilidades da BNCC, descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia, das bacias e das redes hidrográficas, e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal. Tem previsto 10 minutos. Aí um pequeno vídeo de apresentação para a turma. Bom dia, turma. Hoje o tema da aula será aquíferos. Para se falar de aquíferos, iniciamos com a definição de águas subterrâneas, né? Que são formadas pelo excedente das águas de chuvas que percorrem camadas abaixo da superfície do solo e preenchem os espaços vazios entre as rochas. Essas formações geológicas permeáveis são chamadas de aquíferos e são classificados pela sua porosidade em 3 tipos, né? Fraturado, poroso e kárstico. Dessa forma, os aquíferos são uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva, e funcionam como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. Pois bem, sabendo que o aquífero é uma formação geológica do subsolo, constituída por rochas permeáveis, que armazenam água em seus poros ou fraturas. Aí nós temos na figura a classificação quanto à dinâmica, né? Aí temos aí o aquífero livre, o aquífero confinado. O aquífero livre pode ser chamado de freático e o aquífero confinado de artesiano, né? O aquífero livre é a sua formação geológica permeável e superficial, né? Então, já muito próximo da superfície, tem uma recarga direta. Já o aquífero confinado, uma formação geológica permeável, ela está confinada entre 2 camadas impermeáveis ou semipermeáveis, né? Aí é interessante. As águas subterrâneas cumprem uma fase do ciclo hidrológico, uma vez que constitui uma parcela de água precipitada. Então é interessante fazer essa contextualização do ciclo hidrológico com os aquíferos. Vamos dar uma passada, relembrando um pouquinho o ciclo hidrológico, o que é. Ele pode ser chamado ciclo da água. É um movimento contínuo, né, da água presente nos oceanos, continentes, né, através da superfície, solo e rocha, e na atmosfera. Esse movimento é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, né? Olha representada aí nessa figura, que provoca a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes, né? Do lado direito, a evaporação, né, do mar representado. Na atmosfera, forma as nuvens que, quando carregadas, provocam precipitações na forma de chuva, granizo, orvalho e neve, né? Aí representado as nuvens. Nos continentes, a água precipitada, ela pode seguir diferentes caminhos. Então, vamos enumerar alguns caminhos. Ela pode filtrar e percolar. Percolar, o que seria percolação? Né? É uma passagem lenta de um líquido através de um meio, né? No solo ou nas rochas, podendo formar aquíferos, ressurgir na superfície na forma de nascentes, fontes, pântanos ou alimentar rios e lagos. Essa água ela pode fluir lentamente entre as partículas e espaços vazios dos solos.
e das rochas, podendo ficar armazenada por um período muito variável, formando os aquíferos. Ela pode escoar sobre a superfície, nos casos em que a precipitação é maior do que a capacidade de absorção do solo. Ela pode evaporar e retornar à atmosfera, né, representada aí na figura, ou ela pode, através das plantas, pelo processo de evapotranspiração, bem no meio da figura, né, representada. E ela pode congelar, formando as camadas de gelo nas cunhas das montanhas geleiras, né, representado do lado esquerdo, as geleiras, o degelo, né, escoamento superficial. Agora nós vamos passar um vídeo interessante da Agência Nacional das Águas, né, caracterizando aí um pouco os aquíferos, a sua importância, a importância por que se deve preservar, né, os aquíferos. Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizada. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como o Guarani e o Amazonas. O trabalho da Agência Nacional de Águas em relação às águas subterrâneas é elaborar estudos dos aquíferos, fornecendo dados e informações para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Quanto mais proteção para os aquíferos, maior segurança para as nossas reservas hídricas. Acesse o site da ANA e saiba mais. Visto o nosso vídeo, né, da Ana, muito interessante, nós passamos agora para a parte de avaliação. Então, cada um dos alunos presentes deve responder essas 4 perguntas a respeito do vídeo. Depois, eu vou recolher para a gente fazer um pequeno debate a respeito do vídeo. Então, a primeira pergunta é: qual a importância do aquífero? Segunda, será que o uso do solo pode interferir na sua absorção da água? Terceira, de acordo com o vídeo, qual a importância do uso consciente do solo para a manutenção da qualidade da água no aquífero? E a última, a poluição do solo e o uso do aquífero pode interferir no volume e qualidade da água que abastece nossos rios e lagos? Então, essas são as 4 perguntas para a gente depois fazer um pequeno debate. Obrigado.